Nesse bloco, trataremos de imagens digitais. Quando observada em um monitor, uma imagem digital como essa aparenta ser contínua. Mas observe o que acontece quando fazemos sucessivas ampliações. A imagem começa a apresentar um aspecto granulado. Ampliando mais ainda, é possível notar que uma imagem digital é formada por pequenos elementos, os elementos da imagem. Em inglês, o termo é Picture Element. Para dar um nome a esse elemento, foram juntadas as iniciais I e L. Como as iniciais não soam bem como uma palavra, um X foi acrescentado para formar a palavra pixel. Portanto, o pixel é o elemento básico de imagens digitais. Usamos esse termo também no português. Podemos então dizer que uma imagem digital é um mosaico ordenado de pixels. A intensidade e a cor de cada pixel é codificada como números. Por exemplo, nesse pixel, encontramos que a componente de vermelho tem o valor 101, a componente verde 109 e a componente azul valor 93. Uma imagem digital, portanto, pode ser representada com uma grande matriz bidimensional. Esses números podem ser apresentados em arquivos, que são salvos digitalmente, e podem ser reconstruídos posteriormente. Apresento para vocês Lena. Lena é uma imagem muito famosa na literatura sobre processamento de imagens. Boa parte dos algoritmos são testados na imagem de Lena. Essa imagem está agora em tons de cinza. Nesse caso, apenas um número é suficiente para representar cada pixel, o nível de cinza. 0 corresponde a preto e 255 ao branco. Os valores intermediários correspondem aos demais níveis de cinza. Esse gráfico aqui agora representa o nível de cinza de pontos situados sobre essa linha horizontal. Note que o nível de cinza assume maiores valores quando a linha está sobre regiões mais claras da imagem. Fui atrás de mais informações sobre Lena. Veja que essa é uma foto de 2014 de Lena. Veja o que a Lena fala. Você sabia que eu fui o pôster central da Playboy de novembro de 72? É verdade. Lena hoje trabalha para uma agência do governo da Suécia que supervisiona empregados com deficiência física. Os elementos típicos de uma imagem. Primeiro, notamos que a origem da imagem é aqui, no canto superior esquerdo. O zero está localizado aqui. Já falamos sobre o conceito de pixel, que é o elemento da imagem. Uma imagem também é caracterizada pela sua resolução espacial. Ela tem, nesse exemplo aqui, 1280 pixels de largura e 1024 pixels de altura. Multiplicando os dois, temos cerca de 1,3 milhões de pixels. Outro parâmetro importante é a profundidade de cor. A imagem pode ser de 1 bit, em que cada pixel ou é branco ou é preto. Pode ser também codificada em 8 bits, que dá origem a 256 valores possíveis. Podem ser 256 níveis de cinza, podem também ser uma das 256 cores de uma paleta escolhida de acordo com as cores dominantes na imagem. Temos imagens também com 16, 24 e 32 bits. Bits e bytes, que significam essas coisas? Relembrando, um bit em computação pode assumir o valor 0 ou 1. Um byte é formado por 8 bits. Temos então 8 posições que podem assumir valores entre 0 e 1. Na escala decimal, esses valores correspondem a números entre 0 e 255. Portanto, são 256 valores distintos. 2 bytes correspondem a 16 bits e permite a codificação de um número maior de valores na escala decimal, entre 0 e 65.535.
Podemos também ter imagens representadas por 3 bytes, onde nós temos 1 byte para cada componente de cor, correspondente, portanto, a 24 bits. Aqui temos 1 byte para o vermelho, 1 byte para o verde, 1 byte para o azul. Um outro formato possível é o BGR, azul, verde e vermelho. São 2 formatos distintos para representar imagens coloridas e dão possibilidade de formar até 16.700.000 cores diferentes. Imagens de 4 bytes também são comuns. Elas contêm um elemento adicional, que é o alfa. O alfa tem a ver com a transparência da imagem. Vermelho, verde e azul são as cores básicas da luz. Com elas é possível formar todas as outras. Temos aqui uma grande variedade de cores envolvendo diferentes misturas. O vermelho tem apenas componentes na cor vermelha, não tem nada de verde, nada de azul. O cian já é uma mistura de verde e azul. O amarelo é uma mistura de vermelho e verde. E assim nós vimos várias cores intermediárias. Vamos dar uma olhada numa imagem colorida. Ela pode ser decomposta nas suas componentes básicas, vermelha, verde e azul. A componente vermelha dessa imagem está aqui representada, a componente verde e, finalmente, a componente azul. Combinando essas 3 cores, é possível reconstruir a imagem colorida. Nessa figura, estamos representando aqui na parte direita apenas as componentes verde e azul, aqui embaixo, componente vermelha e verde, e aqui à esquerda, componente vermelha e azul. Veja que as cores originais só conseguem ser reconstruídas quando as 3 componentes estão presentes. Nessa imagem, nós temos ainda representação de imagens coloridas com diferentes valores de alfa. Quando o alfa é máximo, 255, a imagem está completa. E à medida que o alfa vai diminuindo, essa imagem vai ficando cada vez mais transparente. Essa imagem histórica é a primeira foto colorida obtida em 1911. O cidadão, o Emir de Bukhara, ficou parado durante o momento em que o fotógrafo obteve 3 imagens preta e branca diferentes. Na primeira, ele utilizou um filtro azul. Na segunda, ele utilizou um filtro verde. E, finalmente, na terceira, ele utilizou um filtro vermelho. E essas 3 imagens obtidas separadamente foram utilizadas para depois, num processo artificial, reconstruir as cores. Nós vimos que é possível descrever as cores através do modelo RGB, vermelho, verde, azul. E qualquer cor pode ser composta pela combinação desses 3 tons. Temos algo equivalente a um sistema de coordenadas. Entretanto, existem outros sistemas para descrever cores. Por exemplo, o sistema HSL. H vem de hue, que em português corresponde a matiz, S de saturação e o L de luminosidade. Matiz tem a ver com essa componente horizontal que aqui se encontra. Se é uma cor vermelha, tem uma matiz, se é verde, tem outra matiz e assim por diante. Saturação tem a ver com quanto mais viva a imagem, mais saturada ela se encontra. Saturação 0, nós temos uma imagem preto e branco. E luminosidade tem a ver com claro e escuro. Esses diagramas representam bem o sistema de cores HSL. Na componente vertical, estamos representando a luminosidade, que vai do preto até o branco. A matiz corresponde ao ângulo. Finalmente, a saturação, representada como o valor do raio, corresponde a quão viva é uma cor. Quando ela é máxima, a cor é bem viva. Quando ela é 0, nós temos uma representação em preto e branco. Temos aqui uma mesma imagem colorida, representada pelas componentes RGB e à direita pelas componentes HSI. A componente intensidade se aproxima bastante daquela que seria a representação em escala de cinza da imagem. Novamente a lena, agora na versão a cores. Temos aqui agora uma versão em tons de cinza, a componente vermelha, a componente verde, componente azul, a componente de matiz, saturação e intensidade. Essa é uma imagem bem curiosa da lena. Ela está representada com apenas um bit. Cada pixel pode ser apenas preto ou apenas branco.
Mas acontece um efeito curioso, que usa uma técnica aqui chamada dithering, onde os pixels pretos e brancos são dispostos, formando uma espécie de uma textura que, quando olhados a grande distância, nos dão a percepção de que temos um cinza. Na verdade, se nós pegarmos uma ampliação da região do olho, nós vamos ver que apenas valores pretos ou brancos estão presentes. Aqui nós temos uma imagem apenas de 1 bit, ou é preto ou é branco. Aqui nós temos com 2 bits, portanto 4 níveis de cinza. Aqui nós temos uma imagem de 4 bits com 2 elevado a 4, 16 níveis de cinza, e uma imagem com 256 níveis de cinza. Aqui temos imagens coloridas representadas com diferentes profundidades de cor. E nessa figura nós vemos uma imagem com níveis de cinza, uma imagem com todas as cores. Temos aqui uma imagem representada apenas em tons de azul. E aqui embaixo, finalmente, uma imagem com a paleta de cores falsas. Que é um tipo de imagem muito usada, por exemplo, para representar a distribuição de temperatura numa superfície. Essa é uma imagem colorida original. Quando nós queremos convertê-la para uma imagem de nível de cinza, é possível utilizar diferentes algoritmos. O algoritmo mais básico é calcular a média entre as componentes vermelha, verde e azul, que dá esse efeito que nós estamos vendo. O algoritmo mais natural considera a diferença de sensibilidade do olho humano a diferentes cores, dando um peso maior para o verde. Outras possibilidades existem. Aqui o maior valor entre vermelho, verde e azul é utilizado. Aqui o menor dos 3 valores. Essa é a representação apenas da componente vermelha, da verde e aqui é da azul. Imagens digitais podem ser representadas por 2 tipos de tecnologia. Aquelas baseadas em pixels, que nós já vimos, são arquivos com valores de pixels ordenados contendo informação sobre a intensidade e cores de cada pixel e geralmente usa algum tipo de algoritmo para compressão de dados, que pode ser sem perdas ou com perdas. E a outra tecnologia são as imagens vetorizadas, onde ela é composta por várias primitivas que são descritas através de elementos padronizados que são convertidos em pixels apenas no momento que a imagem é mostrada. Um exemplo, temos aqui uma figura de um leão. Veja que ela é composta por vários elementos primitivos, e quando superpostos, dão a nós essa percepção. Uma característica das imagens vetorizadas é que elas podem ser ampliadas indefinidamente, sem perda de qualidade. Nós já vimos que a ampliação degrada as imagens baseadas em pixels. Mesmo limitadas, as imagens baseadas em pixels podem apresentar resoluções incríveis. Por exemplo, veja essa imagem aqui de Nova York. Ela possui 208.000 por 104.000 pixels, o que dá aproximadamente 21,6 gigapixels. A quantidade de pixels é tão grande que é possível fazer ampliações sem perda de qualidade perceptível. É realmente uma obra de arte. Arquivos de imagens digitais podem ser salvos em vários formatos, identificados por suas extensões. O BMP é nativo do Windows, dos mais antigos e simples. Ele não usa técnicas de compactação, portanto, são arquivos relativamente grandes. O JPEG comprime os dados. O que quer dizer comprimir os dados? Vamos ver um exemplo extremo. Digamos que você tem uma imagem totalmente branca. Sem nenhum tipo de compressão, você salvaria todos os pixels individualmente com o mesmo valor. Uma técnica mais esperta seria você informar de alguma maneira que todos os pixels têm a mesma cor e dizer qual é a cor. Essa seria uma técnica muito rudimentar de compressão. Outros formatos de imagem são TIFF. RAW é outro formato.
RAW significa cru em inglês. É um formato proprietário de alguns fabricantes de câmeras digitais. Geralmente não há compatibilidade entre o formato RAW de diferentes fabricantes. Temos ainda o GIF, temos também o PNG